Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso evento VIT Club. E nós vamos falar o que sobre hoje? Qual que é o assunto aqui da nossa manhã? É corte de soqueira da cana-de-açúcar, manejo, importância e controle de algas. Começamos agora, exatamente 8 horas da manhã, desse horário de Brasília, dia 7/7, nessa quarta-feira. E nesse momento nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Já contamos com várias pessoas presentes aqui conosco. É importante salientar que nós estamos aqui no modelo webinar, tá, pessoal? Então, vocês vão poder observar todos os palestrantes aqui do evento somente, ok? E vocês não vão conseguir enxergar a todos que estão aqui presentes. Mas nós já temos aqui um bom número para a nossa live. Agradeço aí a presença de todos vocês hoje. Tá? Nós temos aqui participando conosco na nossa live parceiros convidados, nós temos aqui revendas agrícolas, cooperativas, produtores, né, indústrias e também todo o time de campo do Grupo Vitia, que trabalha aí exclusivamente focado com essa cultura da cana-de-açúcar. Aproveito e agradeço todos vocês aqui novamente, certo? Bom, e é uma satisfação aqui muito grande, né, estarmos realizando mais um evento importante. Nós vamos falar sobre esse assunto super relevante. Me apresentando nesse momento, né? Meu nome é Felipe Bonato, sou coordenador de marketing do Grupo Vitia e eu serei aqui o moderador do nosso evento, certo? Nesse momento, já aproveito, vou compartilhar a minha tela com vocês. Nós preparamos aqui um vídeo institucional do Grupo Vitia para que vocês possam conhecer a história do grupo nesses 50 anos de mercado, que inclusive ele fez agora nesse ano de 2021, ok? Então, confiram só. Bem-vindo ao Grupo Vitia. Somos uma empresa de biotecnologia e insumos agrícolas de alta qualidade, presente desde 1971 no mercado. Nossa missão é proporcionar ganhos de produtividade e rentabilidade na produção agrícola por meio de pesquisa e desenvolvimento, inovação, produtos de qualidade e uma forte presença no campo junto aos nossos clientes. Sustentabilidade, acesso ao mercado, alta tecnologia são os nossos pilares estratégicos, que nos permite expandir de forma planejada e estruturada, possibilitando desde 2014 a aquisição de 4 novas empresas do mercado agrícola pelo grupo. A sólida história que construímos dentro da agricultura brasileira se inicia em 1971 com a produção de inoculantes para a soja, com a marca BioSoja. Em 1998, é inaugurada a segunda fábrica BioSoja para a produção de fertilizantes especiais. Em 2001, acontece a aquisição da fábrica destinada à produção de condicionador de solo e fertilizantes organominerais. Já em 2004, a unidade Granorte ingressa ao grupo na fabricação de micronutrientes granulados e farelados. 2014 é o ano que ocorre a aquisição da Samaritá, empresa tradicional em nutrição e proteção vegetal para a agricultura. Em 2016, é criada a marca Grupo Vitia, que representa a expansão dos negócios, fruto do planejamento estratégico e visão de futuro da empresa para atender as diversas culturas. No ano de 2017 é adquirida a BioValens, empresa especializada em produtos microbiológicos para controle de doenças e pragas da agricultura. Em 2020 é efetivada a aquisição da Vitória Fertilizantes, empresa focada na produção de fertilizantes organominerais farelados e peletizados para aplicação via solo. 2020 também foi o ano da conclusão da nova fábrica de produtos biológicos do Grupo Vitia, uma das maiores do mundo. Ainda neste ano foi adquirida a empresa JB Biotecnologia, especializada na produção de produtos macrobiológicos para culturas agrícolas e florestais. Investir em pesquisa e desenvolvimento, desenvolver trabalhos com instituições de pesquisa, consultorias e universidades, implantar campos demonstrativos ao lado do produtor rural, difundir conhecimento e tecnologias no campo. São estas ações que permitiram ao Grupo Vitia participar ativamente da agricultura nacional com produtos de alta qualidade e eficiência comprovada. Inoculantes, nutrição vegetal, biofertilizantes, fertilizantes organominerais, adjuvantes, controle biológico. Todas as soluções promovidas que geram a alta produtividade e rentabilidade na lavoura
por mais de 200 produtos direcionados para as mais diversas culturas, formam o VIT Integra. Integração que gera soluções. Pesquisar, aprender, evoluir, compartilhar. É assim que agimos e é esta a nossa forma de difundir conhecimento e tecnologia. O trabalho sério, a dedicação, o respeito ao meio ambiente e o compromisso com o produtor rural fazem com que o crescimento do Grupo Vitia se entrelace com a evolução da agricultura brasileira. Em todos esses anos de atuação, conquistamos o acesso aos principais produtores e distribuidores do Brasil. A cada 100 doses de inoculantes comercializados para a soja, 21 são produzidas pelo Grupo Vitia, com destaque para a marca Biomax, que pelo 4º ano consecutivo é líder de mercado. Alcançamos um extraordinário crescimento de 169% nos últimos anos, o que comprova a total seriedade e eficiência do trabalho realizado pelo grupo. Soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, café, citros, pastagem, culturas de inverno, hortaliças e frutas. Temos uma agricultura forte, diversificada, com necessidades específicas. Por isso, o Grupo Vitia está presente em todas essas culturas, apoiando o produtor rural em todos os cantos do país, com profissionais altamente capacitados e uma ampla rede de distribuidores, revendas e cooperativas. Esta é a nossa história. Este é o Grupo Vitia. Sempre ao lado do produtor rural, oferecendo as melhores tecnologias e contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e geração de alimentos no Brasil e no mundo. Grupo Vitia. Muito bom, pessoal. Vocês puderam conferir aí toda a história, a trajetória do Grupo Vitia nesses 50 anos aqui de agronegócio, certo? E eu queria deixar um recado para vocês em relação às perguntas no chat, ok? Fiquem à vontade para mandar suas perguntas para todos os palestrantes que nós vamos ter aqui hoje conosco. Nós teremos aí um momento dedicado especialmente para que todos possam responder as perguntas, as dúvidas que vocês encaminharem aqui no nosso chat, certo? Bom, nesse momento, então, eu gostaria de convidar aqui para dar a palavra inicial, para fazer a abertura aqui do nosso evento, o nosso gestor agronômico do Grupo Vitia, o Renato Brandão. Então, Renato, já gostaria de desejar boas-vindas para você. Bom dia a todos. Queria parabenizar aí o Felipe, né, pela brilhante abertura, viu, Felipe? Parabéns, viu, cara? E eu queria realmente agradecer a todos, né, por estar aqui com a gente nesse evento. É um evento muito importante, né, de uma prática cultural de extrema importância na cultura da cana, que é o corte de soqueira. Então, hoje nós vamos ter aqui, como palestrante, o doutor José Eduardo Marcondes, que é diretor da ULR, Controle Biológico, tá? É um profissional com uma larga experiência na cultura da cana-de-açúcar. Além disso, vamos ter a participação de 2 profissionais do Grupo Vitia, que atuam exclusivamente com cana-de-açúcar, tá? Que seria a Mariana Santos e o Juan Carlos Silva. Todos os participantes, estou vendo aqui, já tem 132 pessoas, né, pessoal? Eu gostaria que vocês aproveitassem o máximo possível esse evento. Como eu falei para vocês anteriormente, né, o doutor José Eduardo tem uma larga experiência nessa cultura. E, além disso, nós temos aí o prazer de ter o Juan, né, que está aqui com a gente há alguns anos. Né, ele também tem uma boa experiência, larga experiência na cultura da cana, de campo, trabalhou em usinas, assim por diante. E a própria Mariana também, né, que é uma colega nossa, que está há muitos anos no grupo. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Felipe, antes que eu empolgue, né? Daqui a pouco eu empolgo aqui e falo mais do que o necessário, né? Mas eu fico muito feliz, cara, com todo mundo aqui participando com a gente, né? E eu tenho certeza que ao final, né, Felipe, dessas 2 horas, vocês vão ter muitas informações que vocês vão poder usar no dia a dia, tá? Mais uma vez, obrigado e bom evento para todos. Excelente, Renato. Obrigado também pela sua participação aqui conosco. E, bom, nesse momento eu gostaria de convidar aqui o José Eduardo Marcondes de Almeida, o nosso convidado especial, no qual preparou uma boa apresentação, conversamos bastante aqui, fizemos uma reunião ontem e demos uma olhada aqui em todo o conteúdo preparado exclusivamente para vocês, os nossos convidados,
aqui para o nosso evento. Então, eu tenho certeza que nós conversaremos bastante em relação a assuntos muito pertinentes voltados ao corte de soqueira da cana-de-açúcar. Então, José Eduardo, já gostaria de desejar boas-vindas para você aqui em nosso evento e uma boa apresentação. Oi, bom dia. Eu agradeço Felipe, a Mariana e todo o pessoal aí do Grupo Vitia pelo convite. A gente entende que isso é uma coisa importante no sentido da gente divulgar alguns dados, algumas pesquisas, e a gente está aprendendo também com essas novas situações aí, principalmente em termos de esfenóforos, né? Que é um problema sério, né, atacando a soqueira da cana, junto com cigarrinha e outros insetos. Eu vou projetar aqui a minha apresentação. Ok? Todo mundo está vendo? Perfeito. Obrigado. É que eu tenho que perguntar porque não consigo ver depois. Mas eu agradeço mais uma vez e vamos falar um pouquinho da nossa experiência com controle biológico de bicudo. Nós participamos aqui do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que pertence à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, com essa missão de transferir e desenvolver conhecimento científico e tecnológico para a sanidade animal e vegetal no Estado. Faz 93 anos, né? Essa é a foto do nosso prédio sede lá em São Paulo, e nós ficamos aqui nesse laboratório, na unidade laboratorial de referência de controle biológico, e esse ano passado, né, em 2020, fez 50 anos, e dia 1º agora completamos já 51 anos. O tempo passa muito rápido, né? Nós ficamos em Campinas, no Centro Avançado de Proteção de Plantas e Saúde Animal. O Instituto teve uma reestruturação e assim a gente manteve agora o status de unidade laboratorial de referência, porque o tema controle biológico ficou bastante amplo e não só relacionado a pragas propriamente dito, a insetos e ácaros, mas doenças, plantas daninhas. Então, isso fez com que a gente conseguisse formar um estudo mais temático, envolvendo outros pesquisadores do Instituto, trabalhando com controle biológico em diversas linhas de fitonematóides, doenças de plantas, problemas de plantas daninhas, e etc., e bactérias fitopatogênicas. Quer dizer, nós temos uma equipe bastante focada e também agora envolvendo muito essa parte de controle biológico. E no nosso tema aqui hoje, a gente vai comentar sobre os fungos entomopatogênicos, especificamente o Beauveria baciana é um dos mais importantes dentro dessa visão do controle microbiano, mas, de modo geral, esses fungos, eles é o que a gente tem mais assim aprendido e trabalhado nesses praticamente 30 anos de carreira, né? A gente vê assim como isso se desenvolveu no tempo que nós iniciamos, no finalzinho dos anos 80, começo de anos 90, falar de controle biológico com fungos, por exemplo, era uma coisa muito assim, específica. A cana, ela é uma cultura que mais absorveu, né, esse controle biológico, isso foi muito importante, e é por isso que a gente acabou entrando muito nessa cultura, trabalhando com cupins em cana, mais tarde com cigarrinha da raiz da cana, e depois também com esfenóforos, que é o que a gente quer passar um pouquinho do nosso trabalho e aquilo que a gente tem envolvido. Se a gente analisar bem, 80% das doenças de insetos são causadas por fungos. Por isso que eles são mais fáceis, tem muito mais projeto de pesquisa, porque são mais fáceis de serem encontrados na natureza, tem uma facilidade de produção muito interessante. Até hoje, muitos dos bioinseticidas que nós vamos encontrar no mercado são produzidos em arroz, como suporte, como meio de cultura, porém, a gente já tem um avanço também
de novas linhas de produção em meio líquido. E algo que também a gente vai comentar aqui durante a nossa apresentação. Mas os fungos têm um maior espectro de ação e o principal ponto aqui, que é importante a gente pensar antes de eu usar fungos entomopatogênicos, é que eles atuam por contato e um pouco, bem menos, por ingestão, ou seja, o inseto ingerir esporos do fungo, mas mais por contato, sejam de conídeos aéreos, sejam de blastosporos líquidos, formados em meio de cultura líquido, ou seja, conídeo submerso. E essa foto clássica aqui do livro do professor Sérgio Batista Alves, né, na figura A, a gente vai ver ali um corpo de um ácaro, onde o conídeo de Bovéria baciana adere ao corpo, e ali ele começa a germinação na figura B. É bem interessante ver aquele pontinho de crescimento, é o apressório, onde o fungo começa a produzir as suas enzimas, que vão ali permitir a penetração no tegumento do inseto. Essas enzimas geralmente são proteases, lipases, mas principalmente quitinases. E ali na figura C você vê o fungo penetrando no tegumento do inseto e logo ele entra em contato com a hemolinfa, quando ele começa a produzir as primeiras células leviduriais, que são chamados blastosporos, que vão se espalhar por todo o corpo, tomando conta ali da parte gordurosa da hemolínfia, porque ele vai precisar de bastante energia, atinge o sistema digestivo do inseto, os tubos de Malpighi, que são os rins do inseto, vão chegar ao sistema nervoso, matando completamente o inseto, e ao sair na traqueia, eles vão sair para fora do corpo do inseto, na figura E, a gente vai ver isso, né, D e E, eles saindo ali pelo espiráculo, né, na figura D, e depois tomando parte do corpo do inseto, e ali na figura F, esporulando ou se reproduzindo para manter a sua condição de se multiplicar no ambiente, e é isso que chama a atenção dos fungos, né? A gente, à medida com que vai trabalhando e aplicando esses fungos, a gente vai tendo, assim, um efeito muito bom em termos de estabilização no ambiente. Então, acho que isso faz com que os fungos fiquem, assim, bastante estáveis e podem trazer um equilíbrio na população quando a cultura é bem manejada e se faz uso, pelo menos por 5 anos seguidos, né? Isso é importante. E quando a gente fala de manejo de pragas da cana-de-açúcar, os fungos estão presentes até da broca ou da cigarrinha das raízes, principalmente com metarrhizium, né? Muito se ouviu falar disso. E a gente vê aí que as duas principais pragas da cana, elas já não são assim tão sozinhas, né? Hoje, os fenóforos leves entrou também nessa lista de pragas chaves, porque, infelizmente, ele se espalhou por todo o estado de São Paulo, foi para Minas, ali na região do Triângulo, subiu para Goiás, está no Mato Grosso do Sul e também no norte do Paraná. Praticamente o centro-sul, a gente vai ver o efeito dessa praga aí, esfenóforos leves, junto com o colega dele aí, o Metamásios, né? Que há muito tempo se falava que não fazia nada, mas já se percebeu que ele também tem algum efeito na cultura. E hoje, eu falei de esfenóforos leves, mas já é, na realidade, um grupo de espécies de esfenóforos, né? A gente sabe que tem mais espécies, pelo menos 5 novas espécies, e todas elas são muito parecidas, porém, pode ter alguma influência na biologia e na forma ou no tempo de atuação dentro da cultura. Porém, ainda muita coisa precisamos entender e desvendar em relação a esse inseto. Por isso que as pesquisas não podem parar. Os fenóforos leves é uma importante praga que começou endemicamente na região de Piracicaba, no estado de São Paulo, e que já se espalhou, mas, em média, ele causa um prejuízo de 30 toneladas de perda, né, de cana por hectare, além de reduzir a longevidade do canavial,
que ele poderia aí ter 6, 7 anos, ele cai até pela metade, e em alguns casos você tem que fazer a renovação do canavial logo no primeiro ano, de tanto que está infestado a área. Isso já tem acontecido há muito tempo, pelo menos aqui na região de Piracicaba. Você vê aqui nessa foto os danos da larva no rizoma, porque o inseto coloca seus ovos próximo à raiz, os adultos, né, colocam os ovos próximos da raiz, as larvas eclodem e começam a penetrar e comer ali todo o rizoma da cana, causando essa destruição e trazendo prejuízos, né? Então, aqui algumas fotos mostrando como é que essas larvas se desenvolvem ali dentro, até que saem para fora, empupam e vão formar o adulto. Esse é um sintoma de ataque, né? Um dano bastante conhecido, né? Você vê essas folhas se secando em pleno verão ali, ou primavera-verão. Quer dizer, é realmente um efeito muito sério, porque você começa a ver destruição, a planta está morta praticamente, e aí a larva vai se alimentar até mesmo destruindo vários pontos aí do canavial, causando essas falhas que vão, com toda certeza, causar um problema sério no estande e prejuízo aí na colheita, né? Principalmente na produção de açúcar e álcool. Então, realmente, pelo fato de ficar dentro do rizoma, é uma praga de difícil controle. E aqui a gente tem os dados da região endêmica quando era em 1990. Porém, esse inseto já se espalhou. E como é que esse inseto se espalhou se ele tem um voo muito pequeno? O inseto adulto voa em torno de 1,5 m, mais ou menos, e praticamente caminha, né? Na realidade, as mudas de cana foram sendo levadas com ovos de esfenóforos, o que fez a Secretaria da Agricultura e o próprio Ministério da Agricultura fazer um trabalho muito forte para que se faça um controle sanitário no transporte de mudas de cana aí, para tentar evitar isso. Porém, infelizmente, o esfenóforo já está infestado, já infestou praticamente todas as áreas do estado de São Paulo e já subiu para vários locais aí. Ele tem uma capacidade de voo restrita, como eu já comentei, então a dispersão é muito baixa, né? Os adultos caminham aí muito, muito pouco. O que faz esse inseto ser transmitido são as mudas, né? Mas falando um pouquinho da biologia, porque a gente precisa entender como é que ele funciona, as fêmeas colocam os ovos, né? Inserem os ovos na base ali da brotação da cana, abaixo do nível do solo, e daí, quando eclode a larva, eles perfuram os tecidos sadios ali e vão entrar comendo, né, com as mandíbulas presentes ali no ápice do rosto e no bico, fazendo uma destruição, né? Depois de 7 a 12 dias de incubação dos ovos, as larvas eclodem, passam a escavar galerias e se alimentam basicamente de todo o rizoma ali, fazendo uma proteção com serragem fina ali. O desenvolvimento das larvas é longo, demora pelo menos 50 dias, e no final da fase, o inseto se prepara aí para uma câmara pulpária, né? Ele vai se fazer a pulpa ali, e depois de 7 a 15 dias, como está aqui na segunda foto à direita, você vê o adulto saindo ali pelo buraquinho que a própria larva já deixou preparado para ele poder, então, fazer a sua reprodução. E o problema mais complicado aí é que os adultos duram muito tempo, cerca de 203 dias para machos e 224 dias para fêmeas. Ficam muito tempo acasalando e colocando ovos durante todo esse tempo, num período aí, colocando 40 ovos, né, mais ou menos, e podem chegar a 60 e 70 ovos. A gente olhando assim pode falar, puxa, ele dura bastante tempo, até parece que não põe tantos ovos. Mas se você pensar
em milhares de insetos desse por hectare, imagina tantos ovos, 60 ovos pelo menos colocados, quanto isso vai se multiplicar e todos eles, seja macho ou fêmea, primeiro vão se alimentar do rizoma da cana, causando os prejuízos, né? Então, é um negócio muito sério. Esse aqui é o ciclo dos xenóforos. Vejam os ovos ali, durando aí 60, 70 dias, mais ou menos, 7 a 12 dias, né, para poder, desculpa, 7 a 12 dias até a eclosão das larvas. Você vê as larvas comendo ali de 30 a 60 dias. Geralmente isso acontece, é comum a gente ver isso acontecendo aí a partir de março, abril, né? Então você diminui o número de adultos, apesar de ainda ter adultos andando ali no canavial, mas é mais comum a gente ver os danos das larvas justamente no início ali do plantio, fevereiro, março, né? E chegando até o inverno, aqui pelo menos no estado de São Paulo, as larvas atacando aí durante 30, 60 dias, vão empulpar de 7 a 15 dias e aí sai o adulto. Então, realmente, é um ciclo muito longo e traz aí vários prejuízos para a cana, né? Os danos aí causados pelas larvas, que se abrigam no interior do rizoma, eles vão comer esses tecidos e vai causar perda de 20 a 30 toneladas de cana por hectare, por ano. Os seguidos ataques dessas áreas de soqueiras, consequente redução do estande, né? Perde a produtividade, perdas aí bastante sérias, cumulativas, fazendo com que o canavial dure muito menos e acabe fazendo com que o produtor tenha que renovar o canavial muito antes do esperado, o que já é um prejuízo muito grande em termos de manejo, né, da cana ali, porque você tem que tirar a soqueira velha, fazer todo um preparo e aí sulcar novamente, fazer o plantio. É uma operação que vai encarecer bastante a sua área, além de não ter colhido nada praticamente. Para o controle desse inseto, se a gente for pensar num único controle, não é possível. Nós vamos ter que usar um manejo propriamente dito. Então, nós vamos ter que incluir, dentro do nosso programa de controle em áreas infestadas com xenóforos, às vezes, a destruição da soqueira, que é um controle praticamente cultural, né? Você tem que quebrar o ciclo do inseto, fazendo essa destruição da soqueira, a manutenção da área aí destruída, livre de vegetação hospedeira, né? Para não permitir com que o inseto se instale novamente na área, ou seja, por pelo menos uns 3 meses, você vai precisar deixar essa área descansando, que já causa um problema muito sério. Em alguns locais é necessário a aplicação de inseticidas, alguns deles aí, o fipronil, o tiametoxam, aí você tem outros também que são já com misturas, né? Como o imidacloprido com outro inseticida. Isso é interessante, principalmente em áreas com muito ataque no plantio. O uso de iscas tóxicas com uma certa eficiência. Algumas usinas ainda usam isso. No passado se fazia com carbaril. Hoje você tem que mudar esse tipo de inseticida, né? Colocando aí talvez um próprio fipronil ou até mesmo tiametoxam nessas iscas. Mas é um controle muito trabalhoso e que nós não temos um resultado assim tão rápido, né? Mas a gente cita porque a gente pode usar as iscas de tolete de cana como uma maneira também de fazer monitoramento. E também o controle biológico. Esse também tem que estar presente dentro de todo esse ciclo de manejo aí. Então, utilizar o fungo Bovéria baciana e Metarrhiza isoplei com associação de iscas é uma forma de se trabalhar, porém você vai ter que colocar aí 200 a 500 iscas de tolete de cana cortadas em meio metro, mais ou menos, cortadas ao meio, né?
existe, sim, estudos de feromônio, mas até hoje a gente não tem isso comercialmente, então isso é uma situação que também poderia ser resolvida, mas é um produto muito mais complicado de ser desenvolvido, e a gente já tem dados, por exemplo, de como isso aí também favorece, por exemplo, a vinhaça, a fermentação da vinhaça atrai fenófilos leves, por causa desses compostos voláteis, né? Ácidos orgânicos, álcoois primários, terpenos e principalmente o ácido propanoico, que começa a ser, que tem, né, vai aparecer durante os primeiros dias de fermentação, que dá aquele cheiro, né, bem forte, e isso atrai o adulto disfenófilos. Então, você vê que isso realmente é um problema que vai se propagando aí até mesmo dentro do próprio manejo da cultura, né? E até se pensou, por exemplo, em fazer iscas com alguns produtos, né? Por exemplo, utilizar a isca com outro produto, não propriamente o como da cana cortado ao meio, mas talvez um outro material que esteja impregnado aí com alguns produtos como melaço, né, fermentado por 24, 48 horas, a própria vinhaça, e alguns já testaram até alguns produtos aí à base de abacaxi, mas não é assim tão simples, né? A gente não tem um efeito tão rápido. O que se tem hoje de controle de adultos, né, dentro da especificação de referência para a agricultura orgânica do Ministério da Agricultura? A gente tem uma dose que é de 7,2 vezes 10 a 12 conídeos de Bovéria baciana, do isolado IBCB 66, que é do Instituto Biológico, por hectare. Isso foi um trabalho feito por alguma empresa que determinou que isso se aplica pulverizado no canavial, pode ser um uniporte, por exemplo, com aplicação a partir de novembro, por aí, outubro, novembro, de 70% da cauda no corte da soqueira, o jato dirigido, e 30% sobre as plantas, com bico-leque, e visando exatamente conseguir atingir o adulto. Às vezes tem que se fazer mais de uma aplicação, dependendo da infestação de adultos que se tem na área. Normalmente é isso que a gente vê, e você vai ter esse efeito aí de adultos mortos com Bovéria baciana. Então, é bem interessante o que vai quebrando o ciclo do inseto, né, junto com outras medidas de controle. E isso foi um dado importante, mas a gente pode notar que a dosagem aí de 7,2 é uma dosagem mais pesada do fungo, apesar do fungo conseguir fazer isso pela sua própria reprodução. A partir de alguns trabalhos que a gente foi observando com o Metarrhizium nisopli, porque o Metarrhizium ele até infecta adultos, mas Bovéria baciana, com toda certeza, é mais interessante em termos de adultos. O que se faria, por exemplo, no caso de aplicar fungos para controle de larvas com o disco de corte de soqueira? Então, nós temos esse trabalho aqui do Centro Universitário Moura Lacerda, que aplicou 225 gramas de conídeos puros, o que dá aí em torno de 5 vezes 10 a 12 conídeos por hectare, desse isolado do Instituto IBCB 425, e ele teve, sim, um controle aí de 60% dos danos, né, observados. Nós fizemos um trabalho já procurando avaliar no corte de soqueira, já comparando exatamente com um inseticida que é o normalmente utilizado para essa prática. Nós fizemos um trabalho em junho, que não é comum fazer aplicação de fungos nessa época, né? Mas como era corte de soqueira, nós entramos com uma dose bem pesada de Metarrhizium ou de Bovéria baciana, comparando com
o reagente duo e a testemunha, onde nós não aplicamos nada. E nesse caso, nós avaliamos, depois de 60 dias, o efeito sobre danos no canavial, dentro das faixas de aplicação. Nós fizemos 1 hectare, pelo menos, de cada tratamento, porque esse é um outro problema de fazer trabalhos com esfenóforos. Você vai precisar de áreas muito grandes para poder fazer uma avaliação mais adequada, né? E aí, quando nós fomos observar, nós percebemos aí que a porcentagem de cana atacada nessas faixas variaram bastante, mas olha o que aconteceu com o Bovéria baciana. Foi um dos pontos mais atacados, até mais do que a testemunha, né? O reagente duo, ele deu o efeito que normalmente é comum, mas o que nos surpreendeu foi a diminuição de danos na área com o metarrhizium anisópli, o que realmente comprova uma ideia que a gente já tem discutido há algum tempo, que por ser um fungo muito fácil de se estabelecer no solo, o metarrhizium anisópli conseguiu fazer um efeito sobre as larvas de esfenóforos leves. Então, por isso, a gente tem sugerido a aplicação de metarrhizium anisópli em associação ou não com algum produto químico para corte de soqueiras, né? Desculpa, eu falei 60 dias, mas foi 120 dias, né? Nós aguardamos para poder avaliar. Então, aí, o corte de soqueira, né? O equipamento que é utilizado. Porém, ele é um equipamento que causa algum dano para o canavial, por isso que ele só pode ser utilizado no primeiro ou, no máximo, segundo ano depois do plantio, para tentar conter os danos. Mas o ideal aí é realmente fazer um trabalho, provavelmente no próprio plantio do canavial, aí mais uma vista do equipamento, que muitos de vocês já conhecem, e ele é interessante porque ele injeta o fungo a 15 centímetros de profundidade, no mesmo caso do inseticida, se for utilizado. Então, isso é importante, porque faz com que o controle seja mais interessante aí em termos de larvas, né? Então, a gente, observando tudo isso, a gente pode indicar para o controle de larvas do solo o metarrhizium anisópli, com aplicação de disco de corte. Já não é um único trabalho, né? A gente já apresentou mais um, e pode ser utilizado no produto à base de fermentado líquido, com blastosporos, que é interessante também, porque a gente já tem esse tipo de produto, que o próprio Grupo Vitia aí já comercializa, né? Uma dosagem aí de 8 a 12, até 1 × 10 a 13, pelo menos, conídeos viáveis ou blastosporos por hectare. Esse trabalho com produto metarrhizium líquido foi desenvolvido aqui a partir de 2002, através de um PIP-FAPESP. Nós iniciamos, na época, o Dr. Eli Lopes participava disso, ainda era o grupo Biosoja somente, e, historicamente, isso foi se desenvolvendo. A gente tinha a visão, a ideia de fazer controle de cigarrinha da raiz. E hoje a gente vê assim que é um produto que pode ser também pensado na aplicação de disco de corte de soqueira ou mesmo no plantio da cana para controle de esfenóforos, porque o metarrhizium, ele se estabelece muito bem no solo. Além disso, nós temos observado o efeito do metarrhizium anisópli também sobre fitonematóides. Muito interessante, exatamente essa cepa IBCB 425. Um outro agente de controle biológico são os nematóides entomopatogênicos, que estão associados aí com bactérias, né, por simbiose, que invadem o corpo do hospedeiro, liberando o micro-organismo e causam a morte rápida do inseto. Os nematóides, eles se alimentam da bactéria que estão infectando o inseto, que está morto já, e vão se reproduzir ali por algumas gerações, e depois eles vão sair do inseto, os juvenis infectivos, e vão procurar um novo inseto e se estabelecendo praticamente no solo, né? Aqui
uma dosagem de 10 oitavas juvenis infectivos por hectare, e você vê aí as larvas todas bordôs, aí, roxas, é exatamente o sintoma, né, de nematóides Steinema carpocapsae mortos aí, matando, né, larvas de esfenóforos leves. Muito interessante. Isso já tem, né, um produto que está para sair o registro, ou já saiu, eu não tenho certeza, cujo pesquisador aqui, Dr. Luiz Leite, que trabalha aqui no nosso laboratório também com esse agente. Bom, se a gente for pensar também em controle biológico, eu acho que é bom a gente citar alguns pontos importantes, nós temos que seguir a legislação de descarte de embalagens, né? Existe diferença de produtos registrados para agricultura orgânica e tradicional, mas o produto em si faz o mesmo trabalho, né? Controle biológico. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. O fungo meio líquido, ele pode ser tão eficiente quanto o produto em pó molhável. Então, não tem por que a gente pensar que não vai ter efeito ou simplesmente é diferente, né? Na realidade, no meio líquido, ele pode ser até mais rápido em termos de infecção. Os fungos também não vão formar populações existentes, mesmo que sejam aquele isolado, porque os mecanismos de ação do fungo são muito mais inteligentes do que uma molécula química. Não tem carência, eles podem ser colhidos a qualquer tempo. O resultado vai aparecer depois de 10 a 15 dias, na maioria dos casos. No caso de xenóforos, pode demorar um pouquinho mais, mas o fungo se estabelecendo no solo, a gente vai ter mais um inimigo natural importante, seja de Bovéria, seja de Metarrhizium. É muito interessante isso aí. E a pré-mistura pode ocorrer, depende da formulação, né? Se tiver formulação que não exige isso, não há necessidade. O tempo de prateleira é em torno de 90 dias no ambiente, para que você tenha pelo menos um material mais fresco possível. Porém, já existem algumas embalagens e formulações que podem permitir mais tempo de prateleira. E eu sempre recomendo isso, está errado ali a palavra, né? É dosagem. Não faça subdosagens. Use a dosagem recomendada pelo fabricante, use a dosagem recomendada pelo Ministério da Agricultura, porque já foi testado. A gente começa a usar subdosagem, a gente começa a não ter o resultado que seja interessante aí no controle de pragas, principalmente pensando que é um agente de controle biológico e que eu preciso estabelecer na área. E é possível fazer o trabalho desse fungo, ou desses fungos, com fertirrigação também. Então, nada impede que isso aconteça, tá? Enfim, essas são algumas dúvidas que a gente sempre ouve as pessoas perguntarem, né, nas palestras, nas apresentações, e que chama atenção aí, tá? Por isso que eu coloquei esse slide aí, para ajudar a gente a desmistificar algumas ideias que não tem nada a ver com controle biológico. Bom, de qualquer maneira, né, o manejo integrado de esfenóforos leves é muito importante. Então, não se esqueça que é muito importante fazer monitoramento, tá? Seja com iscas de tolete de cana ou monitoramento no solo, como muitas usinas fazem, já abre aquela trincheira de 50 por 50 por 50 dentro da soqueira e já verifica ali danos por esfenóforos, danos por migdolos, danos por cupins, até mesmo vendo a ocorrência dessas pragas ali. Então, infelizmente, a gente ainda não tem um outro sistema, mas a gente já está pensando nisso. Temos uma equipe muito grande de projetos que envolvem aqui o Centro de Desenvolvimento de Pesquisa aí, né, para controle de pragas, onde a gente está se unindo aí com várias universidades e empresas que estão interessadas em desenvolvimento desse sistema para melhorar, para sair, né, desse monitoramento tão pesado que exige bastante, né? Não podemos descartar as medidas culturais, a destruição de soqueira quando é necessário, o descanso da área, rotação de culturas, isso é muito importante.
para poder quebrar o ciclo dos fenóforos, o controle no solo biológico ou químico, quando a população está alta, no caso de químico, para ajudar no controle biológico, iscas com fungos, aplicação de Beauveria baciana para controle de adultos e aplicação de metarrhizium anisoplay em corte de soqueira, quando a população está alta aí do inseto, para exatamente ver se consegue a recuperação da área ou pelo menos quebrar esse ciclo para as próximas colheitas, né? Enfim, acho que era isso que eu queria apresentar para vocês. Nós estamos ainda aprendendo bastante coisa em relação a essa praga, portanto, eu diria assim que a gente tem que unir esforços para que a gente conseguir fazer um trabalho bem feito em termos de controle biológico de fenóforos leves na cana-de-açúcar. Eu agradeço aí pela oportunidade, espero ter sido claro e estou à disposição aí. Muito bom, doutor José Eduardo, obrigado pela sua participação, parabéns pela palestra. Vejo que a gente conseguiu aí absorver bastante conteúdo. E aproveitando, José Eduardo, recebemos bastante aqui, muitas perguntas aqui pelo chat, tá? Nós estamos registrando todas as perguntas e nós vamos direcionar aqui para você no módulo final da nossa live, ok? E nesse momento eu já gostaria de aproveitar e convidar aqui 2 integrantes do Grupo Vitia que vão fazer uma apresentação para vocês em relação a esse tema do corte de soqueira de cana. Mariana Santos e Juan Carlos, que são integrantes aí da equipe de desenvolvimento de mercado do Grupo Vitia, os nossos especialistas aí nesse assunto. Então, já gostaria de desejar boas-vindas para você, Mariana, para você, Juan, e uma boa apresentação. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos, pessoal. Vou projetar aqui minha apresentação. Bom, queria agradecer primeiramente ao Dr. José Marcondes pela apresentação. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, do que o Grupo Vitia tem a oferecer para o manejo dessa importante praga. Bom, hoje o Grupo Vitia está inserido na Associação CropLife, que é uma associação que ela reúne especialistas, instituições e empresas que vão atuar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, desde em 4 categorias essenciais, né, para o agronegócio, como germoplasma, são as mudas e sementes, visando a biotecnologia, defensivos químicos e produtos biológicos. Então, hoje o Grupo Vitia é inserido dentro desse órgão, dessa importante associação aí que foi criada em 2019, garante, então, que todos os nossos produtos passam por programas de certificação, legislação e dentro de todas as conformidades. E como foi muito bem falado também pelo José Marcondes a respeito da agricultura orgânica, hoje o Grupo Vitia ele tem o registro junto ao IBD, né, que é um órgão que tem essa credibilidade internacional, então a gente consegue fazer a exportação dos nossos produtos, ou até mesmo importação e o trânsito dentro do Brasil mesmo, em relação à agricultura orgânica. Então, nossos produtos eles têm o registro IBD, ou seja, eles podem ser utilizados nessa agricultura orgânica. Visando assim, hoje até mesmo a cana-de-açúcar, a gente já tem alguns parceiros aí no mercado que já fazem o uso do canavial orgânico, né? Então, é importante a gente ter esse título a fim de ter mais essa certificação. Bom, e também teve algumas perguntas já, adiantando aí algumas perguntas, em relação à compatibilidade. Hoje o Grupo Vitia, a gente possui em todos os nossos produtos essa tabela de compatibilidade com cauda, onde a gente assegura as misturas nas aplicações, né? Com outros pesticidas, outros inseticidas químicos, fungicidas, herbicidas. Então, toda a dúvida em relação às misturas, será que é compatível a gente utilizar tal produto? A gente tem com essa tabela de compatibilidade. É importante a gente frisar que os nossos testes, eles são realizados através de produtos comerciais e não somente com ingrediente ativo, porque a gente garante que mesmo o mesmo produto que seja de uma empresa X, ele pode ter uma empresa Y que tenha o mesmo ingrediente ativo, só que os inertes são diferentes.
e então, às vezes, até mesmo o inerte seja incompatível com o nosso micro-organismo. Então, é importante a gente frisar que hoje o Grupo VIT entrega a sua tabela de compatibilidade, levando em consideração o nome o produto comercial. E é importante, então, essa tabela de compatibilidade é uma importante ferramenta para o produtor no momento de aplicação, que vai trazer essa segurança nas misturas e garantindo a sobrevivência do fungo no campo. E é um importante aliado no manejo integrado, como foi muito bem citado pelo Dr. José Marcondes, onde que ele falou que algumas situações utiliza-se o inseticida químico no momento da aplicação, no corte soqueiro, às vezes no 70-30, então é um importante aliado no manejo integrado também de pragas. E hoje o Grupo VIT ele tem como a solução para os fenófilos leves, onde foi muito bem apresentado em relação ao mecanismo de ação, em relação à importância do manejo desses fenófilos, por conta de todos os prejuízos que ele causa na praga, a gente tem o nosso produto Bovéria Turbo, que é um inseticida e um acaricida microbiológico com amplo espectro de ação no controle de pragas. E para os fenófilos leves, a gente tem o registro da Bovéria Turbo. E, assim, hoje, graças à formulação que o Grupo Vitia entrega, a gente garante que a Bovéria Turbo ela tem alta agressividade e efetividade no controle de fenófilos no campo. Além disso, o controle biológico ele reduz a chance do surgimento de pragas, ele possui uma formulação, a gente possui Bovéria Turbo, uma formulação exclusiva que vai proteger os esporos dos raios ultravioletas, muito bem citado pelo professor no manejo, pelo Dr. José Marcondes, no manejo 70-30, por exemplo, onde a gente tem uma exposição do esporo ao sol, por conta do tipo de aplicação, a gente então tem esse fator de proteção contra os raios ultravioletas. É um produto de fácil mistura em tanque, que também é graças aos nossos processos de industrialização, que tem todo um produto formulado exclusivo, onde a gente tem outros inertes, a gente entrega todo um parâmetro de sobrevivência para o fungo. A gente tem uma formulação super concentrada, onde a gente tem essa garantia de 1,9 vezes 10 nanona UFC por grama, e esse 1,9 vezes 10 nanona UFC, eles são garantidos até mesmo no momento de aplicação. É um produto devidamente registrado no mapa, onde a gente vê a importância da gente ter esses registros por conta do manejo da praga, de mostrando que hoje em dia a gente sabe quantos on-farm tem aí, e muitas vezes não tem esse registro. Então, hoje o Grupo VIT ele tem todos os seus produtos registrados no mapa. E em relação à dose técnica adequada, visando a máxima eficiência. A nossa dose de 0,5 quilos por hectare, ela se mostra altamente eficiente no controle da praga, devido ao alto padrão de qualidade dos nossos processos industriais, igual eu citei anteriormente, e além da produção de enzimas que vão atuar sobre o tegumento do inseto com rápida colonização, com rápida penetração e colonização no tegumento do inseto. E o que isso garante? Então, a gente e o que a gente ressalta também? A gente ressalta que o efeito residual de controle, a partir do inseto contaminado, que ocorre pela esporulação e liberação de novos esporos, ele vai auxiliar no controle de gerações remanescentes na praga. É o que eu quero mostrar com essas fotos aqui. Quando a gente encontra, então, esses insetos colonizados no campo, a gente, então, tem um efeito prolongado, um efeito residual prolongado, porque esses insetos colonizados, eles conseguem que outros insetos, ou em contato, ou até mesmo ventos, sejam dispersos esses esporos que já estão aqui na camada externa do inseto, e continua, então, o efeito residual. Por isso que às vezes o pessoal pergunta, mas quanto que é o efeito residual do controle biológico? Se a gente tiver insetos nessas condições, ou tiver condições onde que o fungo ele continue agressivo, a gente tem um efeito residual prolongado. E aqui nessa foto, nessas outras fotos aqui, ressaltando como bem colocado pelo Dr. José Marcondes, como que é os danos que são encontrados aí no campo, né? Toda essa serragem fina aqui, característica do ataque de larvas dos fenófilos. E assim, a gente faz alguns trabalhos, né, no campo aí, como esse aqui apresentado na região de Palmares Paulista, onde a gente mostra trabalhos onde fizemos comparações com produtos químicos que já são
que são muito utilizados aí no corte de soqueira. Esses trabalhos foram feitos em corte 100%, né? E a gente mostra a eficiência dos nossos produtos aqui, ou associado, quando associado, que foi muito bem colocado, a importância da associação do Bovaria Turbo junto ao Metaturbo SC, que o meu colega Juan vai falar posteriormente. Então, a importância desse manejo associado, que muitos pesquisadores eles falam que a cada 1% de toco atacado, a gente vai perder, então, mais ou menos 1,6 toneladas por hectare. E a gente vê a diferença aqui de um tratamento químico utilizado como padrão e o nosso tratamento associado Bovaria Turbo e Metaturbo, a gente teve um controle de esfenóforos através da contagem de toco atacado de 4% a mais. Ah, mas 4% a gente não... Será que é tão significante? Se a gente for olhar, levar em consideração esse cada 1% de toco atacado, a gente vai perder em torno de 1,6 toneladas, a gente deixa de perder, então a gente ganha, né, 6, toneladas a mais quando a gente compara, então, esse tratamento químico comparando com esse tratamento biológico. Aqui um outro trabalho que a gente vem fazendo e cada vez mais reforçando a importância, né, foram trabalhos feitos em corte de soqueira em época seca, que é um tema muito importante a gente levar em consideração devido à época da colheita, devido à época do corte de soqueira. A gente fez aqui esse trabalho junto à doutora Leila, do DM Lab, né? E aqui a gente comparou, então, alguns inseticidas também muito utilizados no manejo de corte de soqueira para controle de esfenóforos, onde a gente vê que 3 meses, 7 meses e 10 meses após a aplicação feita em época seca, a gente vê que após 10 meses de tratamento, a gente tem o efeito aqui do controle biológico, mesmo sendo muito semelhante ao controle do químico. Ou seja, ele apresentou semelhança de eficiência como químico, que é onde eu volto a falar do efeito residual. Então, viu que depois de 10 meses, a gente tem, então, o efeito do fungo no campo. Ah, mas teve situações com certeza, de chuva, né, posterior à aplicação, isso garante, então, que também a gente consiga ter essa efetivação do nosso fungo no campo. Aqui só mostrando um outro trabalho também realizado pela Leila em época úmida, importante, igual o doutor José Marcondes falou, que às vezes em outras situações fazer uma segunda aplicação ou fazer uma aplicação mais em época úmida, a gente vê que mesmo a gente não tendo efeito aqui de colheita, a gente teve outros entraves nesse período de colheita, mesmo após 7 meses, quando a gente comparou com o inseticida químico, a gente teve uma eficiência de controle muito superior ao utilizado ao padrão, ou seja, a gente chegou até 72% de eficiência de controle. Então, vendo que a importância do uso da Bovaria Turbo e Metaturbo para o controle dessa praga, a gente ter esse elevado com eficiência de controle é muito importante, a gente mais uma vez frisando a importância do controle biológico. E para aqueles que ainda duvidam da funcionalidade dos fungos, dos nossos produtos na época seca, temos mais esse resultado de campo, onde que a gente pode ver que foi aplicado num período seco, foi feito corte de soqueira nessa área, uma área comercial, que a gente tem aí na região de São Joaquim da Barra, que a gente tem uma região de extrema seca, né? E a gente passou por um período de estiagem muito grande esse ano, todo mundo bem sabe, né? E a gente fez essa aplicação dia 28 de maio, um período extremamente seco, e na avaliação que a gente fez dia 24 de junho, a gente vê que ainda possuía a umidade no solo, que é um fator, igual eu comentei, né, preocupante aí em relação à seca. A gente tinha aqui essa umidade no solo, a gente pode ver muito bem aqui por essa foto, onde que a gente apertando o solo, a gente vê o que ele ficou agregado, então isso prova a umidade do solo, e a gente já encontrava em menos de um mês insetos, os esfenóforos leves já colonizados nessa foto e nessa daqui. E ressaltando a importância do corte de soqueira, também visando quebra de ciclo de cigarrinha. A gente viu que lá nessa área já possuía cigarrinhas, macho, fêmea se reproduzindo, já fazendo ovoposição. Então, se torna uma ferramenta importante, mais uma vez, além do controle do esfenóforos pelo fungo metarrísio, pelo produto Metaturbo SC, a gente vê que já tem ataque em cigarrinha.
Então, aqui esse trabalho a gente arrancou as toceiras, fez também por touca atacada, as avaliações, e a gente viu que a gente já encontra, então, pragas colonizadas, mesmo no período de seca. Então, é uma pergunta recorrente que a gente tem no campo do uso do controle biológico em seca. Então, aqui só essas fotos só para provar a eficiência dos nossos produtos nesse período de seca. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Só ressaltando a importância, o Juan vai falar um pouco mais sobre o posicionamento, quanto que a gente utiliza, mas só ressaltando a importância do uso da Bovéria Turbo no corte soqueira. Muito bom, Mário, obrigado. Juan, aproveita e passa a palavra para você. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Pessoal, meu nome é Juan, como o Felipe falou, eu sou do parte de desenvolvimento de mercado do Grupo Vitia. Eu vou passar para vocês aqui um pouco do nosso MetaTurbo SC. Tá vendo aí, Felipe? Perfeitamente. Felipe, só não estou conseguindo compartilhar aqui em tela cheia. Agora foi. Bom, pessoal, o MetaTurbo SC, como o Dr. José Eduardo e a Mariana já falou bem aí sobre a utilização do metarriso no corte de soqueira, né? Vem se utilizando essa prática aí há alguns anos e vendo a importância dessa prática e dessa utilização do metarriso, né, no nosso MetaTurbo SC, no controle aí de esfenófilo e cigarrinha. O nosso MetaTurbo SC é a base de metarriso anisóbio, como o professor falou, é do IBCB 425, né? É um inseticida microbiológico que tem uma formulação exclusiva, né? Uma formulação exclusiva do Grupo Vitia. É um produto líquido, diferente aí dos outros metarrisos no mercado. É um produto líquido, tem uma fácil mistura de tanque, uma facilidade aí na aplicação, né? E uma fermentação líquido, o que torna esse produto único no mercado. E graças a essa fermentação líquida, né, o nosso MetaTurbo SC possui estruturas vegetativas e reprodutivas do fungo, que são hifas e micélios, né, bem como estrutura altamente infectiva, como o professor José Eduardo falou, os blastosporos, né, que confere aí uma velocidade aí, uma maior velocidade no controle do nosso alvo. No caso aí, o esfenófilo leves e a cigarrinha, né? Com isso, temos aí uma rápida colonização do inseto e com um residual de controle prolongado. E tem uma maior concentração de enzima devido aí à sua fermentação líquida, né? Pessoal, só passando para vocês aqui um problema que o Dr. José Eduardo falou, que um problema começou no estado de São Paulo com o esfenófilo, né? E também se fala aí da cigarrinha, que é no Centro-Sul, e também tem um agravante no Nordeste, devido a condições climáticas aí, né? O dano de cigarrinha das raízes chega até 40% de perda de produtividade no campo, e levando aí em torno de 30% na redução no rendimento de açúcar lá na indústria. Então, isso é um agravante aí para todo o processo industrial, né? E com isso, nós temos que ter muito cuidado em fazer essas amostragens, chegar num nível de controle aí no campo. A equipe de campo tem que ter um controle aí, um rigor muito grande para fazer essas amostragens, né? E como que pode ser feito aí esse tratamento aí para controle de cigarrinha e esfenófilo, né? A gente pode fazer, igual o professor falou, é o corte soqueira tradicional, né? 1,70-30, uma barra total, pingente ou até uma aplicação aérea. Pensando na época de aplicação do corte soqueira, que é um foco nosso no momento, né? A gente vai estar fazendo aí na época aí do esfenófilo, né? Porém, a cigarrinha vai estar no seu período em diapausa, que seria aí um estado meio que de dormência dos ovos da cigarrinha, que seria aqui nos meses de inverno, né? Aí a importância da gente estar fazendo a utilização do MetaTurbo SC
juntamente com a Bovéria turbo no corte de soqueira, prevendo aí, então, o controle do esfenófilo aí na sua fase larval, né? E segurando aí, fazendo uma colonização ali da rizosfera da planta, ali da raiz da cana, né? Prevendo aí segurar essa primeira geração da cigarrinha da cana. Você vai falar, mas você vai colocar o fungo agora nessa época seca. Como a Mariana acabou de mostrar ali, foi feita uma aplicação no mês 5, né? E tinha umidade no solo. O corte de soqueira, ele vai cortar ali a soqueira, levando o produto em torno aí de 7 até 10 centímetros de profundidade na raiz da planta. Nessas condições, tem uma umidade ali, que essa umidade é favorável para a sobrevivência dos fungos, né? A estabilização do fungo ali na planta, e já na hora que vinha a umidade que eclodia os ovos da cigarrinha, a Bovéria turbo e o Metaturbo já vai estar segurando o esfenófilo e a cigarrinha ali. Pessoal, só para vocês terem uma ideia de como que fica aqui, né, a cigarrinha atacada no campo pelo fungo, ela fica totalmente colonizada. Isso outra cigarrinha que entrar em contato com ela, ou como a Mariana falou, através de o vento ali, que vai estar disseminando aí esse fungo a mais no ambiente, prolongando aí seu efeito residual. Essa foto também mostra o ataque aí, né, em diferente aí estágio da cigarrinha, né, onde mostra a eficiência do fungo nosso. E alguns sintomas em campo, como que é o sintoma na folha, a gente vê essa queima aqui na folha, né, e nos vasos lenhosos a gente vê o sintoma clássico aqui da cigarrinha. Esse trabalho também mostra para a gente a eficiência aí da casadinha, que é o que o Grupo Vitia hoje traz de resultados para vocês, que essa é a casadinha que a gente fala, é o Metaturbo SC e a Bovéria Turbo, onde mostra aqui uma aplicação em Goiás, que foi feita pelo nosso amigo Marco Túlio, lá na usina Uruaçu, e a avaliação após 15 dias aí a aplicação na contagem de cigarrinha vivas, né? Então a gente consegue ver que os produtos do Grupo Vitia, o Metaturbo e a Bovéria Turbo, faz um controle no nível aí de aceitação, que é um controle de menos de 5 cigarrinhas por metro. Então, está mantendo aqui o nosso controle em condições adequadas. E a concorrente aí já não conseguiu segurar todos os pontos, né? Então, isso mostra aí o efeito aí do produto nosso, que é garantir para o produtor a eficiência do controle. Pensando nesse ponto, o que o Grupo Vitia propõe para todos aí no controle de cigarrinha e esfenófilo, com o uso do corte de soqueira, que seria a dosagem nossa, a recomendação padrão do Grupo Vitia, é 1 litro de Metaturbo por hectare, fazendo aí no disco de corte, né, no corte de soqueira, mas meio quilo de Bovéria por hectare. Aproveitando essa operação, que é uma operação que o produtor está iniciando aí uma renovação do seu canavial, o nosso grupo também propõe outras alternativas para outros tipos de controle, que seria o uso do nosso Biobasse, que é um Bacillus subtilis, o Tricoturbo, que é um Trichoderma asperella, um fungicida microbiológico, o Biobasse é um nematicida microbiológico, e também aí a utilização do Biomax Azon, que é um azospirilo. Pessoal, aqui está um tratamento aqui que garantirá o produtor aí sucesso na sua lavoura, tá? E como que eu tinha falado para vocês ali atrás, que a gente faz a aplicação visando, no controle de cigarrinha, segurar essa primeira geração, pode ocorrer de alguma coisa escapar aí, não ter um controle 100%. Pensando nisso, a gente faz uma segunda aplicação, como o professor também falou aí, pode ocorrer de segunda até a terceira aplicação, ali no fechamento, que faz aqui com pingente ou uma barra, ou até num aéreo, e mantendo as mesmas dosagens que a gente fez no corte de soqueira. Seriam 1 litro do Metaturbo SC e
meio quilo da Bovéria Turbo SC. Bovéria Turbo, desculpa. Visando essa fase de maturação, de fechamento aqui do canavial, a gente tem, aparentemente, aí algumas doenças foliares. Para isso, o Grupo Vitia também tem uma solução aí para vocês, que é o nosso multissítio microbiológico Bioimune. O Bioimune, ele é um fungicida de parte aérea que vai aí ajudar no controle de doenças foliares. Para aqueles produtores que fazem uma aplicação só, a gente tem a recomendação de 2 litros por hectare. E para alguns produtores que entram mais de 1, 2 vezes aí no fechamento do ciclo, a gente tem a recomendação de 1 a 1,5 litro por aplicação. Então, pessoal, essa é a recomendação do Grupo Vitia para corte de soqueira e fechamento aqui do canavial. E o que eu tinha para falar para vocês, basicamente é isso. Meu nome, meu e-mail, telefone está aqui. Precisando, pode entrar em contato. Iremos aí ajudar vocês. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Juan. Parabéns pela sua apresentação, para a Mariana também, demonstrando as soluções, toda a tecnologia que o grupo tem a oferecer justamente para essa cultura que é muito importante aqui no nosso país. E eu gostaria de aproveitar, nós vamos entrar agora no nosso módulo de perguntas e respostas, né? Fizemos toda a captação das perguntas que vocês nos encaminharam aqui via chat, ok? E antes disso, eu gostaria de passar um recado aqui para vocês, né? Nós estamos aqui lançando em primeira mão para vocês os nossos convidados exclusivos aqui desse evento. Na próxima semana, nós teremos aí um evento exclusivo com notícias agrícolas, certo? Um canal extremamente relevante aqui dentro do nosso país, que trata de assuntos completos sobre agricultura. E nós teremos aí uma live, da qual a Cibele Medeiros e o Bernardo Vieira, que são os gerentes de produtos biológicos do Grupo Vitia, participarão, certo? E o tema será aí de bioinsumos na nutrição e proteção de plantas, certo? Vamos falar um pouco do que é o conceito aí do Raiz Forte, certo? Inoculação mais proteção turbo. E nessa live, né, também terá a participação do Dr. Cristiano Belé, um pesquisador de nematologia do Instituto Fitos, e também da doutora Caroline Goulart, também, que é pesquisadora de tratamento de sementes e microbiologia do Instituto Fitos, certo? Então, toda essa equipe vai estar reunida na próxima semana, no dia 13 de julho, na terça-feira, a partir das 9 horas do horário de Brasília, e a transmissão será feita diretamente pelo site do Notícias Agrícolas, certo? Então, vocês vão poder conferir tanto a página do site Notícias Agrícolas, nas redes sociais do Grupo Vitia também. Aproveito para quem ainda não segue o Grupo Vitia nas redes sociais, convido a seguir. Nós trazemos sempre novidades, informações relevantes sobre o mercado agrícola, sobre as soluções tecnológicas que o grupo tem aí para a agricultura, ok? Também nós teremos essa divulgação desse evento importantíssimo lá, onde os nossos líderes da linha de biológico participarão, ok? Então fica o recado aí, dia 13 de julho, na próxima terça-feira, no site do Notícias Agrícolas, certo? Ok. Bom, então passado essa mensagem aqui para vocês, eu convido o Rafael Bianco, que é o gerente técnico do Grupo Vitia, aqui do estado de São Paulo, que vai conduzir esse módulo de perguntas e respostas com os nossos participantes. Então, Rafael, muito bom dia para você. Pessoal, muito bom dia, né? Obrigado pela oportunidade de estar vindo fazer essa mesa redonda aqui com a equipe da Vitia e também com os nossos convidados. A gente está tendo a oportunidade aí de trocar informação em relação a esse assunto que é tão atual, né? Controle de esfenófilo na cana-de-açúcar. A gente tem algumas tecnologias aí já disponíveis no mercado, que são os inseticidas químicos, né? Os biológicos, eles estão ganhando força aí nos últimos 4 anos, a utilização. Então, assim, nós do Grupo Vitia somos muito confiantes nesse posicionamento que a gente tem adotado, tá?
tanto pela palavra do Dr. José, né, tanto pela Mariana, quanto pelo Juan, quanto pela nossa equipe de campo que está no dia a dia aí passando a informação ao produtor, tá? Então, a gente vai fazer uma dinâmica aqui de perguntas e respostas, tá? Eu vou direcionando aí, complementando as respostas dos nossos colegas, né? E eu fico grato com a participação de todos aí que fizeram as perguntas e têm dúvida em relação a esse tipo de manejo, tá? Nós somos muito confiantes, né? A gente vive isso no dia a dia e nós já temos uma confiança muito boa em relação ao posicionamento, tá? Então, nós vamos fazendo o bate-bola aqui, certo? Então, a primeira pergunta que foi feita, né, seja direcionado aí para o Dr. José Eduardo e também a nossa equipe vai complementar, né? Sabendo da importância da umidade para fungo, umidade para o bom desenvolvimento dos fungos entopatogênicos, né? No caso específico do manejo de esfenófilo, nas épocas de operação de corte soqueira, temos a opção do Bovéria, do Meta, aplicando uma profundidade de 5 a 10 centímetros, e sabendo que temos cobertura de palha, como que a gente, como se comporta o desenvolvimento do fungo nessa condição, né? Que nós vamos aplicar ali o corte de soqueira, o jato dirigido, até 10 centímetros da superfície, como que esse fungo se comporta, mesmo em período seco, na condição de cobertura de palha, tá? Sabendo da umidade que a própria Mariana já comentou, né? Bom, acho que isso é para mim começar, né? Isso. Veja bem, a gente também ficou surpreso, e a gente sempre tem essas questões aí levantadas, né? Eu lembro aqui que nós fizemos o experimento em junho, aqui na região de Pirassununga. Então, só de bater o pé no solo já levanta poeira, de tão seco que estava. Mas em cima, na estrada principalmente. Porém, quando a gente abre no canavial, a gente vê assim uma condição de umidade que dá, devido exatamente a essa questão da palha, né? Que o corte cru da cana, que não queima mais, permite. Nós temos também a condição da própria umidade ali próximo da raiz da cana, aonde está a larva do inseto. E aí o fungo consegue se desenvolver na matéria orgânica, o metarrísio faz isso muito bem, ele vai se estabelecer na matéria orgânica, soltando suas hifas, e até mesmo chegar na larva. Isso é bem interessante também, por isso que a gente apostou nessa ideia da aplicação de corte de soqueira com disco, né? Porque existe, sim, condição para isso. A gente também, às vezes, não tem muita coisa, a gente vai desmistificando. Vou citar um exemplo que é aéreo, não tem nada a ver com aquilo que a gente botou no solo. Nós estamos trabalhando com carrapato estrela, em época de miquim, junho, maio, junho, julho, agosto, em parques aqui da região. Seco pra caramba, não tem água, não está chovendo, inclusive. Mas Bovéria baciana faz um trabalho muito interessante também nessa condição, mesmo tão seco, porque quando se aplica no final da tarde, o próprio orvalho do inverno, aquela umidade, já dá a condição do fungo conseguir atuar nos miquins, nos carrapatos ali, fazendo com que a população dá uma diminuída, que é dentro de manejo. Eu estou citando isso só para vocês fazerem um paralelo, né? Puxa, mas será que o fungo vai morrer, né? Claro, um inseto como cigarrinha da raiz, a gente não vai conseguir, nem vai ter cigarrinha da raiz nessa época, mas digamos que tivesse, aí nós teríamos muito mais dificuldade, por causa da condição seca, né? Mas o solo, aonde está a larva de esfenóforos, o fungo consegue se estabelecer com toda tranquilidade, que a umidade é, sim, suficiente, né? Então, eu acho que isso já nos tranquiliza um pouco. Joia. Você quer complementar, Mariana, em relação, ou Juan, em relação à aplicação na seca? Rafa, eu acho que o professor falou bem
deixou bem claro aí, os trabalhos nossos de campo também deixam bem claro isso aí, que os nossos produtos têm eficiência aí nesse controle, né, mesmo utilizando aí no período seco. Rafa, só um adendo aqui que eu estava pensando aqui, é em relação ao uso aí do metarrizo, né, para controle do esfenófilo. Pessoal, lembrando aqui, como a Mariana deixou bem claro no início da apresentação dela, nossos produtos têm os registros aí para os alvos. No caso, os nossos produtos, o Metaturbo SC, ele tem registro para cigarrinha da cana. E a Bovéria Turbo tem registro para esfenófilos leves. Então, deixar bem claro a questão dos registros aí, né, Rafa? Para cada alvo, né? Sim. E complementando aí também, diferente o que a gente tem com o conceito, né? Isso é um receio que cada um de nós temos, né? Ou já passou por esse tipo de questionamento, que a partir do momento que nós aplicamos aquele fungo no solo, ele se estressa, né? E cria estruturas de resistência para ali sobreviver, né? Então, essa associação aí no período seco, essa aplicação no período seco, no período úmido, ambos o fungo vai se estabelecer, né? Então, a partir do momento que ele tiver condição, seja por atacar a praga, ter a praga ali para ele atacar, seja por umidade, o fungo ele vai se desenvolver ali, se multiplicar e se estabelecer mais ainda no ambiente, certo? Então, a próxima pergunta é o seguinte, complementando aí a pergunta de cima, né, nos sistemas de produção de São Paulo, com o inverno seco, qual é a porcentagem de sobrevivência da bovéria de uma safra para outra, né? Então, essa pergunta ela é bastante interessante devido aí à vivência que nós estamos tendo com esse tipo de manejo, né? Então, nós temos aí alguns trabalhos que mostram a aplicação sendo realizada em uma safra, determinada safra, e ela tendo residual até a próxima safra seguinte, né? Então, quando retiramos essa cana, ainda encontramos adultos de xenófilos aí sendo colonizados com bovéria. Então, o residual, desde que o fungo se estabeleceu no ambiente, ele pode chegar a mais de 300 dias, aí, a mais de 365 dias, que é uma safra de cultivo, tá? Então, isso varia muito de acordo com o ambiente de produção, né? Mas algumas avaliações que nós já temos feito, já temos aí resultado de safra de residual, certo? E essa pergunta vai para o doutor José, né, Eduardo, se ele tem alguma opinião em relação a volume de cauda direcionado em corte de soqueira, e aí já pode complementar com a outra pergunta também, né? Pensando em aplicações aéreas ou via drenche, se ele também tem uma opinião em relação ao volume de cauda. Eu não fiz trabalhos com volumes de caudas, assim, eu usei o mesmo volume, por exemplo, do corte de soqueira, que é usado para inseticida químico, porque a gente tinha esse parâmetro, né? Eu acredito que realmente é um volume muito grande, infelizmente esse é um ponto que vai acabar criando uma dificuldadezinha aí, mas os equipamentos fazem bem o trabalho nesse sentido. Agora, se a gente conseguisse melhorar o processo de formulação, talvez até seca, como seca, uma outra formulação mesmo, que a gente pensa com um sistema de granulado, que vai liberando aos poucos, talvez a gente consiga até baixar bastante esse volume. Agora, já no canavial, pelo que a gente já conhece em drenche ou avião, aí o volume vai ter que manter, não tem como mudar muito, né? E que isso varia do tamanho do canavial, de 100 litros a 300 litros por hectare, e em avião aí em torno de 50 litros por hectare. Esse é o mais comum que a gente vai encontrar, pelo menos na média, né? Joia. Até interessante, cada um tem uma opinião em relação ao volume de cauda, né? Cada região, cada produtor, cada usina, cada consultor
Então, isso varia muito da opinião e da sensibilidade ali de cada um no momento da aplicação. Nós temos aí experiência que vai desde 100 litros por hectare até 300, 350 litros por hectare em corte de soqueira, né? Em aplicação via drenche, que vai de 100 litros até 250 litros, e via avião, igual o nosso colega comentou agora, de 50 litros para baixo, tá? Então, menor que 50 litros, é no máximo 50. Então, o que determina isso é a sensibilidade ali no momento da aplicação e entender quais são a condição de solo que você tem, né? E como que está o ambiente na sua região, sendo o mínimo 100 litros por hectare e o máximo até 350 litros por hectare, para que você tenha um rendimento operacional bacana também. Então, essa questão de dose mínima fica entre essa faixa, de 100 a 300 litros por hectare. Certo? Próxima pergunta, já amarrando aí ao corte de soqueira, né? Se nós temos opinião em relação ao cortador de soqueira ser com botinha ou sem botinha, né? E qual que é o nosso posicionamento. De novo, essa sensibilidade, ela varia de acordo com o produtor, né? Tem produtores que amam utilizar a botinha, de abrir a soqueira ali, de realmente injetar a cauda lá no fundo do corte de soqueira. Então, e o sem botinha, a mesma coisa, ele tem a sensibilidade que apenas o disco com o jato dirigido irá estragar menos a soqueira, irá causar menos dano. Então, a sensibilidade aí do produtor manda muito. Nós temos trabalhado com alguns clientes que têm adotado a substituição da botinha, tirado a botinha fora e tem melhorado aí a dinâmica de aplicação, trocando o bico, aí trabalhando com algumas empresas que são parceiras nossas, no aumento da eficiência da aplicação. E aí o que manda vai ser máquina, não é simplesmente tirar a botinha, tá? Então, essa opinião também ela é de acordo com a opinião do produtor, experimentando ali opções no manejo, certo? A próxima pergunta, essa aqui é para a nossa equipe, né? Existe alguma incompatibilidade dos inseticidas químicos com o metarrísio? E amarrando já, existe uma incompatibilidade entre os fungos Bovéria e Metaturbo, né? E se é possível incompatibilidade entre outros produtos biológicos, né? Se existe essa incompatibilidade. Rafa, respondendo a pergunta aí, entre a Bovéria Turbo e o Metaturbo não tem incompatibilidade, tá? A gente até usa aí a associação dos dois, como deixou bem claro os trabalhos, né? E sobre o uso aí de outros produtos, né, químico ou biológico, a gente pede sempre para estar comparando aí com a nossa tabela de compatibilidade, como que a Mariana deixou bem claro ali no início da apresentação dela. Então, essa questão já seria bem técnica, né, da gente estar usando aí as ferramentas que o Grupo Vitia disponibiliza, que é a nossa tabela de compatibilidade. Com isso, a gente vai ter a garantia aí na eficiência do produto no campo. Quer complementar, Mariana? Não há necessidade. Não, foi bem colocado, né? Ressaltando a importância aí da tabela de compatibilidade. Lembrando que a gente faz essa tabela com o nome, com o produto comercial, levando em consideração os inertes também. Joia. Então, vamos para a próxima pergunta, tá? Se é possível a aplicação de herbicidas via leque e quais os cuidados, né? É possível associar o Bovéria e o Metaturbo, o Bovéria Turbo e Metaturbo, junto com os herbicidas, né? Em pulverização com bico leque, e quais os cuidados que eu tenho que ter, né? Então, aí, não sei se o Dr. José Eduardo tem alguma consideração em relação a essa operação, não em jato dirigido, mas sim em bico leque, e se nós, né, podemos associar com o herbicida. Eu acho que volta aí, né, a questão da tabela de compatibilidade. Acho que o professor que caiu ali. Eu acho que
volta aí a questão da tabela de compatibilidade com a utilização aí do produto junto com os microbiológicos, né? E a questão de usar em barra, que nem acho que em bico-leque aí seria a aplicação em barra, não vejo problema, não tem problema, sendo aí uma operação na época certa, né? Porque você está fazendo uma operação em barra e um volume de calda adequado. E eu não vejo problema. Quer falar, Mariana? Não, tá tranquilo, é isso A mesmo. operação de leque, ao nosso colega que perguntou, né? Isso depende muito ali do alvo que a gente vai atingir e do tamanho da cana que tiver, né? Então, a gente precisa fazer com que a cauda chegue até o solo, né? Então, chegando e tendo cobertura para impedir que esse micro-organismo fique exposto direto ao sol, o sucesso ele vem, tá? Então, você tem eficiência naquela aplicação. Rafael, Oi. Aproveitando o gancho que você falou aí, que a aplicação seria aí chegar o produto até o alvo, né? Lembrando também, o Grupo Vitia tem produtos aí que vai agregar essa condição, seria a linha Active aí, nosso adjuvante NAFT, para estar levando o produto até o alvo no solo ali, onde seria ideal. Para a próxima pergunta aqui, peraí. Tá. É para o José Eduardo, mas caiu a rede dele e a gente vai complementando até que ele volta, né? No controle biológico, a melhor alternativa é a associação de Bovéria com metarrísio? E quais são os ganhos esperados? Nós estamos no dia a dia no campo e nós temos observado aí um ganho em relação a controle na associação dessas duas ferramentas, tá? Tanto o Bovéria quanto o Meta, né, quanto o Meta Turbo quanto o Bovéria Turbo, eles são eficientes no controle de pragas, tá? E aí a gente acaba segmentando um para esfenófilo e o outro para cigarrinha. Porém, o fungo ele acaba não escolhendo ali no momento de controlar a praga qual ele irá controlar, né? Então, tanto que nós no campo já achamos esfenófilo colonizado com cigarrinho, com metarrísio, e cigarrinha colonizada com bovéria. Então, a associação entre duas tecnologias visa aí aumentar o ganho de controle, né? Então, nós estamos diminuindo ainda mais a chance de escapar algum indivíduo ali pela ferramenta de controle que nós estamos adotando associada, né? Então, entre escolher, né, um ou outro, nós iremos nos dois, por conta que é mais eficiente, né? Então, apesar do nosso Bovéria Bovéria Turbo ser registrada para esfenófilo, nós associamos o Meta Turbo para aumentar o aspecto de controle, certo? O Rafa, só complementando, até mesmo nessa última foto que eu coloquei na apresentação, a gente encontrou esfenófilos colonizados pelo fungo metarrhizium, pelo nosso produto Meta Turbo. E foi muito bem falado pelo José Marcondes, né, da eficiência cada vez mais comprovada dos fungos metarrhizium no controle de esfenófilos. Então, além da gente visar a quebra de ciclo da cigarrinha, já no começo, na aplicação do corte-soqueira, a gente já vem vendo cada vez mais o Meta Turbo agredindo aí, controlando o esfenófilos. Nada que seja retirar a bovéria por conta desse controle, mas essa associação aí dando uma agressividade maior no campo. Nosso tempo está acabando aqui, eu vou colocar mais essa pergunta. Com o uso desses biológicos, né, posso ter controle secundário em migdolos? Nós já encontramos migdolos colonizados, né? Até na foto que a Mariana ali compartilhou, tem um migdolos adulto colonizado, porém a faixa de controle é um pouquinho menor, né? Então, nós conseguimos controlar mais adulto do que a fase larval, por como ele se comporta dentro ali da toceira, né? Ele cria um casulo ali e difícil o fungo penetrar, certo? Vamos para mais uma pergunta aqui. Pode complementar aí. Só fazer uma ressalva, às vezes pode ter passado aí confundindo um pouco o pessoal em relação ao certificado IBD. A gente tem esse certificado a fim de
exportação do produto final, né? Que seria, no caso, o produto vegetal. Então, ele pode ser exportado para outros países, mas de acordo com a certificação e legislação de cada país. Então, a gente tem o certificado, a gente permite, então, ser utilizado em cultivo orgânico e esse produto ser exportado. Às vezes pode ter passado batida aí, eu dando a entender que o produto pode ser exportado, mas é o produto vegetal, né? Ou um HF, alguma coisa do tipo. Só ressaltando, alguma coisa pode ter passado batida aí. Pessoal, a gente vai caminhar para as últimas perguntas aqui, e essa até é interessante, né? A tabela de compatibilidade seria uma incompatibilidade física de mistura, e por conta que o nosso colega aqui questiona se a mistura pode ocasionar a morte de indivíduo e se isso ocasiona, né? O que a gente testa em nossos testes de compatibilidade, quando nós realizamos uma mistura de cauda, e avaliamos isso durante um período, como o fungo cresce naquela cauda que nós fizemos a mistura. Então, não é simplesmente uma mistura física, tá? Quando nós fazemos a cauda, nós avaliamos o comportamento do fungo e se ele cresce, tá? Então, se há aumento daquele fungo naquela cauda de pulverização. Então, é isso que a gente considera como compatível ou incompatível. Caso a diminuição aí de UFC, de concentração naquela cauda, é incompatível. Caso o fungo ele se multiplique, né, ele aumente a sua população naquela cauda, ele é compatível, certo? E aí, para finalizar, essa é a última por conta do tempo, não é o foco, mas aí complementando e a gente vai dar direcionamento em uma outra atividade, se o bioimune ele já foi testado para carvão, controle de doença em cana. Nós temos uma gama de testes sendo realizado com o bioimune para controle de doença em cana-de-açúcar, seja para ferrugem, seja para coletótron, seja para carvão. O que nós temos observado é que tem uma tendência bacana da utilização do bioimune no controle de doença em cana-de-açúcar, certo? Mas isso cabe aí para um segundo bate-papo, que também é algo muito produtivo, e nós temos colhido bons resultados com o nosso fungicida multissítio em aplicação via foliar em cana-de-açúcar, certo? Felipe, obrigado, agradeço aí. Tem mais perguntas para ser respondidas, infelizmente a gente não tem tempo. Boas perguntas foram feitas e ainda deveriam ser respondidas, mas devido ao tempo a gente não tem essa condição, certo? Mas mais uma vez agradeço aos colegas aí de usina que a gente conhece, temos boas participações aí, principalmente do pessoal da Decoagro, que teve a oportunidade de vir conhecer a nossa fábrica. Nossa fábrica de biológico nova está pronta, então é um convite aí para assim que as coisas normalizarem, aos nossos clientes virem visitar a nossa empresa, assim que for liberado, porque vocês vão ficar impressionados com o nosso padrão de qualidade, nosso controle de qualidade, nosso processo de multiplicação e assim por diante. Joia? Muito bom, Rafael, obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui novamente a participação do Dr. José Eduardo aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite, certo? Eu vejo que foi uma manhã bem aqui promissora, foi uma manhã excelente de troca de conteúdos, né? Pudemos responder aí as perguntas que vocês nos encaminharam, agradecemos muito todas as perguntas que vocês enviaram para nós, certo? Nós vamos aqui compartilhá-las todas com a nossa equipe técnica e conforme vocês se inscreveram para o nosso evento, nós temos aqui o e-mail de vocês e aí dentro do possível nossa equipe técnica vai responder aquelas que não foram possíveis ainda de ser respondidas. Aproveito e também agradeço aqui a Lilian e Alba Benítez, que participaram aqui conosco, né, mandando, embora estejamos aqui trabalhando com português, né, mas elas entendem muito bem aqui o espanhol, fizeram perguntas para nós também. Obrigado pela participação também de vocês. E, pessoal, gostaria de encerrar a nossa live falando que o Grupo Vitia está prontamente à disposição de todos vocês.
certo? Agradecemos a presença, tivemos aí um pico de 170 participantes aqui conosco, convidados exclusivos, que nós fizemos questão que vocês estivessem aqui para que pudessem aí ver todo o conteúdo que nós preparamos aí exclusivamente para vocês, certo? Bom, então estamos totalmente à disposição, nós temos um corpo técnico, uma presença no campo muito forte, que nós estamos prontamente aí disponíveis para atender, para tirar dúvidas em relação a todos esses assuntos, juntamente com vocês, ok? Gostaria de agradecer e também reforçar o nosso evento na próxima semana, dia 13, com notícias agrícolas. Também participem, se vocês puderem participar, vai ser realmente uma live muito importante, também um conteúdo extremamente relevante. Muito obrigado a todos, sucesso, tá? Uma boa semana para vocês e nos vemos no próximo evento. Um grande abraço. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado aí. Obrigado, pessoal, pela participação. Boa semana a todos.